Um homem, enquanto cuidava do jardim, encontrou um enorme baú enterrado e decidiu abri-lo. Para sua surpresa, havia uma grande quantidade de dinheiro e um corpo. Para ter certeza de que não era uma alucinação, o homem se acalmou e abriu o baú novamente. Apesar de estar quase paralisado de medo, David conseguiu coragem para abri-lo, encontrando rapidamente uma pilha de dinheiro. Ao voltar para casa, ele pegou uma caneta para verificar se o dinheiro era falso e notou que eram de verdade. Após o recente divórcio, David ficou extremamente feliz, mas à noite foi acordado por barulhos. Ele verificou e não encontrou nada de anormal. Para evitar complicações, David decidiu abrir o baú novamente e retirou todo o dinheiro. Após 3 dias e noites, ele finalmente contou a quantia. Totalizava 48 milhões de dólares. David escondeu o dinheiro no depósito e pegou algumas notas, deixando uma pilha no banheiro para se lembrar de que era milionário. E pensando em quanto dinheiro tinha, ele questionou se ainda precisava trabalhar. No dia seguinte, foi ao trabalho e pediu demissão. Mas as coisas não saíram como ele esperava. Como programador de jogos, seu chefe estava ansioso pelas atualizações da nova temporada e prometeu promovê-lo a gerente geral se ele conseguisse melhorar o sistema, o que deixou David muito feliz. Naquela noite, ele ouviu barulhos estranhos e, com medo de que alguém descobrisse o dinheiro, pegou um bastão e procurou pela casa. Após verificar tudo e não encontrar nada, ele fez uma xícara de café, mas ouviu barulhos novamente e saiu correndo para ver se havia alguém. Pensando que era um ladrão, ele rapidamente entrou em casa, foi ao depósito e confirmou que o dinheiro estava lá. Aliviado, foi dormir, mas ao desligar a luz da sala, ficou assustado ao ver uma cena aterrorizante. Mesmo com medo, ele pegou o bastão e saiu correndo. No quintal, percebeu que havia esquecido de cobrir o baú com terra e, após colocar um pouco de terra, ele parou, suspeitando que o que viu poderia ser uma ilusão. Então, com coragem, abriu a tampa do baú e encontrou o corpo imóvel. Para garantir, David pegou o celular e começou a examinar o corpo, mas achou que não era suficiente e entrou no baú. Ele examinou o corpo de cima a baixo, conferiu se havia pulso e até tocou na artéria, puxando os braços do corpo para confirmar se estava realmente morto. No dia seguinte, acordou assustado ao ver suas mãos e pés cobertos de lama e quase teve um acidente de carro a caminho do trabalho. Ele estava muito cansado e inquieto, pois não havia conseguido dormir bem desde que encontrou o dinheiro, sempre preocupado com a possibilidade de um ladrão entrar em sua casa. Ao voltar do trabalho, notou pegadas de lama no chão. Parou com seus próprios sapatos e, percebendo que não eram suas, correu para o depósito. Felizmente, o dinheiro ainda estava lá. No dia seguinte, ele marcou um encontro com a filha, pensando em contar sobre sua descoberta, mas hesitou, com medo de que ela ficasse obcecada pelo dinheiro. Assim, inventou uma história sobre ter conseguido um emprego bem remunerado, mas estava ansioso com a possibilidade de fracassar. Após um tempo de conversa, a filha saiu para encontrar o namorado e combinou de visitar seu novo apartamento no fim de semana. Logo depois, David voltou para casa e a primeira coisa que fez foi verificar o dinheiro no depósito, limpar as pegadas de lama do chão e pendurar seu terno. Em seguida, uma situação inesperada aconteceu. Como estava sempre em estado de alerta, ele se assustou ao ver seu próprio terno pendurado. Quando estava prestes a sair, ouviu passos do lado de fora. Ele verificou o entorno e, de fato, viu uma figura estranha se aproximando. David rapidamente pegou uma faca e saiu correndo, mas à medida que caminhava, começou a desconfiar que poderia estar caindo em uma armadilha. Assim, correu de volta para casa e imediatamente checou o dinheiro no depósito. Ele se sentiu inseguro com o dinheiro ali. Então pegou um grande saco plástico preto e guardou todo o dinheiro. Ele decidiu desenterrar o baú novamente e, ao abrir a tampa, colocou de volta os milhões e, além disso, ele pegou um martelo e pregos para realizar o selamento. Mas no dia seguinte recebeu uma notificação da administração do prédio, informando que iriam limpar o cemitério de flores no fim de semana. David temia que eles descobrissem o corpo, então precisava esclarecer a identidade do cadáver. Ele retirou os pregos que havia colocado e, desta vez, levantou completamente a tampa de madeira. Com o martelo, ele vasculhou o corpo e encontrou uma carteira e chaves, mas a carteira estava vazia. Ao abrir a geladeira, não havia comida, então decidiu sair para comer algo fora. No entanto, acabou se deparando com a imagem do homem morto novamente. Ele acordou de repente na cama e percebeu que era apenas um sonho. David, irritado, reclamou na cama, pois estava muito estressado nos últimos dias e percebeu que se continuasse assim, certamente morreria. Assim, ligou para a empresa pedindo folga e depois abriu uma caixa de madeira no quintal, retirando uma grande quantia em dólar. Foi a uma loja de ferragens e comprou várias lâmpadas e diversos tipos de câmeras e, ao voltar, instalou tudo nos cantos da casa para que, mesmo com a passagem de uma mosca, ele pudesse perceber e capturá-la. À noite, com as chaves do corpo, ele abriu uma porta que nunca havia tocado antes, que levava ao porão. Acendeu a lanterna do celular e desceu lentamente e, ao chegar ao fundo, de repente, descobriu vários pacotes contendo objetos desconhecidos. Ao se aproximar e retirar a terra, David ficou em pânico e caiu, pois estavam todos cheios de corpos. Ele então discou para o
número de emergência. No entanto, ele não conseguiu finalizar a ligação e desistiu de chamar a polícia, pois não queria abrir mão dos milhões de dólares que acabara de conseguir. Naquela noite, enquanto dormia, acordou no meio da noite com a imagem de uma sombra passando na câmera de segurança. O alarme do carro o despertou e ele imediatamente acendeu todas as luzes. Correu até a tela de monitoramento para verificar o invasor, mas enquanto olhava, um trovão causou uma queda de energia. Logo depois, a eletricidade voltou, mas o que era aterrorizante era que o corpo dentro da caixa de madeira havia se movido até a porta do seu quarto. O corpo estava girando a maçaneta e batendo a cabeça na porta, o que deixou David aterrorizado. E não parou por aí. O corpo de repente se virou para a câmera e fez uma expressão estranha. Ele estava com muito medo e quando o corpo saiu, ele se sentiu corajoso e decidiu persegui-lo.